Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um lindo dia, mais uma linda quinta-feira que estamos juntos aqui no Papo de Cuidador, diretamente pela página do Instituto Anjos Vivos. É uma grande honra, uma grande alegria compartilhar esse momento com vocês. E hoje a gente vai dar seguimento aí a várias dicas e assuntos que nós temos semanalmente para ajudar as pessoas a cuidar dos seus entes queridos, ajudar os familiares a terem dicas, a compartilhar momentos aqui com vocês, para mostrar que na vida tudo a gente consegue, tudo é possível, não é verdade? Solange está nos acompanhando aí. Muito obrigado, Sol. Seja muito bem-vinda. Gostaria aí que vocês que estão sempre me acompanhando compartilhassem aí o vídeo para chegar a mais pessoas. Para quem não me conhece, meu nome... Deixa eu abaixar o celular aqui, né? Pronto. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Denis Oliveira. Eu tenho o Instituto Anjos Vivos. A gente é especialista em cuidadores de pessoas, idosos, crianças e adultos. Então o nosso trabalho é fazer a formação de novos cuidadores que queiram ingressar no mercado de trabalho ou dar orientação a familiares que precisam de ajuda no momento tão vulnerável quando acontece algo com o nosso ente querido, além de fazer a indicação de cuidadoras extraordinárias para te ajudar dentro da sua residência ou em acompanhamento hospitalar. Grande Wilton, meu amigão, obrigado por estar acompanhando aí, valeu pela força, estamos juntos, manda um beijo para Larissa, para Thaís, para todo mundo aí, para o filhão, tá bom? E vamos que vamos. O tema que eu separei hoje para conversar com vocês é um tema bastante interessante, que a gente tem aquela interrogação na cabeça, né? Vamos dizer assim. Eu passei por isso, muitas pessoas passam por isso e muitas pessoas ainda passarão, que é aquela pergunta, né? A gente está num consultório médico ou está numa consulta no hospital e o médico ele acaba chegando com uma notícia diagnosticando o seu ente querido com alguma patologia específica, né? E aí eu trouxe o tema para vocês hoje relacionado até à minha pessoa, para trazer dicas para vocês aí de como que é esse dia a dia, que é o tema: meu filho tem paralisia cerebral, e agora? Essa pergunta eu gostaria que vocês me ajudassem a responder da seguinte maneira. Por gentileza, comentem aí, que eu gostaria que vocês compartilhassem comigo. Já tiveram numa situação como essa dentro da sua casa? Ou já tiveram uma situação como essa no seu trabalho, onde um ente querido seu pai, sua mãe, seu filho, seu tio, sua tia, qualquer familiar, onde acontece alguma situação decorrente a doenças e você percebe e faz aquela pergunta: e agora? Por que comigo? O que eu posso fazer? Como que eu vou fazer? Como eu vou cuidar do meu pai? Como eu vou cuidar da minha mãe? Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Responde para mim aqui no comentário, por gentileza, e que eu vou dar, enquanto vocês escrevem aí e compartilham o vídeo, eu vou dar alguns recados importantes, tá? Primeiro deles, nessa semana eu conversei com uma grande amiga minha vizinha de coração aí, a Patrícia. Ela é professora na Prefeitura Municipal de São Paulo e ela atua diretamente na região da Vila Carioca, né, e em torno, e especialmente no bairro do Heliópolis, tá? Ali na EMEI Princesa Isabel também. Eles estão fazendo um trabalho super bacana de arrecadação de alimentos
para conseguirem cestas, para ajudar essas pessoas que estão num estágio de vulnerabilidade, né? A gente sabe hoje que, infelizmente, com a pandemia, com o distanciamento social, muitas pessoas acabaram perdendo o trabalho, muitas pessoas estão em casa e muitas pessoas estão necessitando de ajuda. Então ela pede encarecidamente aí para todos vocês ajudarem, se possível. Depois ela vai deixar o link da vaquinha que está sendo feito, né? De onde fazer a doação, tudo certinho aí para vocês fazerem essa doação, tá? E o outro recado que eu deixo para vocês é do Instituto Abayomi. Grande amigo Jackson e Simone também professora, Jackson, um grande companheiro aí da Vila Coca, fazem um trabalho excepcional com irmãos em situação de rua, né? E no dia 30, junto com o projeto aí Vem Sambar, né? Eles estão fazendo arrecadação lá no Andretta, aí na Auri Verde, esquina com a Ubarana, lá no final da Auri Verde, lá, passa lá, deixa o seu alimento, deixa seu agasalho, o que você puder doar para ajudar essas pessoas. Eles estarão fazendo arrecadação no próximo dia 30, o dia inteiro, tá bom? Então ajudem aí. Grande Jennifer, Márcia, grande Buiú, meu querido, obrigado aí pela presença de todos vocês. Sandrinha, sempre juntos. Sônia, um grande beijo. Mazé, minha cuidadora extraordinária também. Carol Linda, direto dos Estados Unidos, nos assistindo aí. O Wilton. E eu gostaria que vocês compartilhassem aqui, coloquem aqui por gentileza as experiências de vocês aí, Silvânia, da pergunta que eu fiz. Escrevam aí, por favor. Já aconteceu com alguém? E qual foi o sentimento que vocês tiveram quando um ente querido de vocês recebeu a notícia de alguma doença específica? Então, se o pai, a mãe, um tio, uma tia, alguém que vocês cuidam, e o médico disse para ele assim, ó, para você, seu pai está com Alzheimer. Qual foi o sentimento que você teve? Sua mãe sofreu AVC. Qual foi o sentimento? Me conta um pouco da experiência de vocês. Principalmente vocês cuidadoras que estão aí, me conta um pouco da experiência, como é cuidar dessas pessoas. E digo mais, não só o cuidar dessas pessoas, me contem um pouco da experiência, o que vocês visualizam em relação aos familiares. Qual é o comportamento que vocês têm sobre isso? Eu vou dividir uma história com vocês aqui, bastante interessante, né? Aliás, é uma das minhas histórias e o principal combustível de ter nascido os Anjos Vivos. Em março de 2006, nós estávamos no hospital e estava eu, a minha esposa na época, né, junto, estava grávida e o meu filho ia nascer. Eu era um cara onde tinha um comércio de roupa, lá no Parque São Lucas, a gente tinha uma loja de roupa, totalmente estabelecido financeiramente, casado, tudo certinho. E às 7 horas da noite, quando ele nasceu, às 7h03 mais especificamente, meu filho nasce com paralisia cerebral. E a pergunta que vem para todos nós familiares, num cenário como esse, é justamente aquela, e agora? O que eu faço? Sendo bem sincero para vocês aqui, eu sempre faço um roteiro das palestras, né? Das palestras não, do bate-papo de cuidador aqui com vocês, do que falar, das dicas que vem trazer. E eu resolvi não fazer esse roteiro hoje para falar com o coração para vocês. Inicialmente, quando chegou essa pergunta e agora, eu não sabia responder, não soube responder. Aliás, pouquíssimas pessoas irão saber responder, até porque ninguém vai esperar que aconteça isso
com o seu filho, que aconteça isso com o seu pai, com a sua mãe, com o ente querido, com o irmão, por exemplo, que a Yasmin está colocando aqui. Eu vou ler logo mais os comentários. E eu entrei em desespero. Fui para minha casa, não estava bem, voltei, fiquei com a mãe dele, nós ficamos juntos, mas foi um ano extremamente atípico. Ele tinha aquela situação de voltar para o hospital, de vir para casa, ficar no hospital, de vir para casa, e essa pergunta do e agora nunca saía da minha cabeça. E quando eu recebi cuidadores dentro da minha residência, né, aqui vou dividir com vocês familiares que têm essa situação dentro de casa, quanto os próprios cuidadores que estão trabalhando aí, nós familiares estamos num momento extremamente vulnerável. Sabe aquele momento de rejeição do que está acontecendo, né? Aquela pergunta, por que comigo? A gente acaba sentindo isso. Nós somos seres humanos, ninguém quer que um ente querido nosso fique doente, esteja doente ou tenha algum tipo de deficiência. Ninguém quer isso. Então, quando eu recebi esses cuidadores dentro de casa, uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi lidar com pessoas totalmente estranhas, onde a gente nunca viu dentro de casa, e de maneira, como eu posso explicar para você assim, com uma extremamente tecnicista, dando potencial somente para a doença que meu filho tinha naquele momento, né? Na verdade, somente a deficiência que ele tinha naquele momento. Então, os pais, eles acabam respondendo essa pergunta do e agora, que foi o que aconteceu comigo também, de maneira bastante agressiva até, né? Mas não agressiva em relação às pessoas, não agressiva em relação ao filho, não agressiva em relação a tudo que está, aos bens materiais, aos familiares. Não, pelo contrário. Agressivo e mal no sentido da situação que acabou de ocorrer ali, que a gente nunca imaginava. Então a gente vai estourar, nós vamos falar coisas que muitas vezes não falaríamos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam ouvindo isso e não se sintam atingidas. Não é com vocês. Podem ter certeza disso, né? Não está sendo direcionada para nossa mãe, para o nosso pai, para você cuidador, para os nossos irmãos. Não está sendo direcionada, está sendo direcionada para nós mesmos. Porque o sentimento que eu tive naquele momento inicial foi de desespero, foi de não entender. Imagine que você está tendo o primeiro filho, seja um pai de primeira viagem que já não sabe como lidar com a situação normalmente, né, de tudo que virá, toda aquela preocupação, saúde, dar banho, troca de fralda, isso, aquilo, que toda a rotina diária que a gente sabe como funciona de uma criança. Agora imagine quando você tem a notícia que a sua criança está com paralisia cerebral. E aí como que você vai cuidar? Sabendo que tem sonda, sabendo que é troca de fralda, sabendo que pode ter convulsões, tem medicamentos, tem que levar em neuro, isso, aquilo, e todas as responsabilidades que você tem da sua vida cotidiana. É extremamente difícil nesse momento para lidar com essa situação, né? Então, assim, a dica que eu trago aqui, primeiro para vocês, familiares que estão passando por isso, ou já passaram, ou alguns familiares que irão passar, se apeguem a algo. Não estou falando nem em questão de religião, uma religião ou outra, mas se você tem alguma religião, se apegue a ela. Se seu pai é o seu ídolo, se apegue ao seu pai. Peça ajuda, não tenha vergonha, não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de correr atrás do que das coisas para o seu filho, para o seu ente querido, para ajudá-lo. Não tenha vergonha em momento algum. Essa é a primeira situação.
tá? Isso não, jamais é culpa sua, jamais é culpa de alguém. Não, aconteceu. E a gente fica com muito medo, né? A gente fica muito angustiado com tudo que pode vir pela frente. Viva o presente. Faça. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, né? Que ele fala: fazendo o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o seu melhor e o universo vai conspirar ao seu favor. Eu tive a ajuda de muitas pessoas, muitas mesmo. Eu lembro da fisioterapeuta do Marcos, na época, ela chama Renata, não vou esquecer dela nunca. E tinha um leite, era Alfarrero o nome do leite, eu tomava e era super caro. O leite era como é que chama? Uma lata, né? Por dia, uma lata e meia. E eu sem trabalhar, a mãe dele sem trabalhar, enfim, ela fez vaquinha com todas as fisioterapeutas. A fisioterapeuta dela era do convênio, vinha com doações para nós. Não tenha medo de pedir, aceite de bom grado e aceite essa ajuda e, consequentemente, você vai acabar ajudando os outros, que é o que está acontecendo comigo aqui hoje. Então, o meu trabalho, a minha missão é ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, a passarem por uma situação como essa, né? Entregar ferramentas para que as pessoas tenham mais subsídio para conseguir passar por essas e outras que vão surgir de maneira mais leve, de maneira mais tranquila e de maneira que consiga buscar o 100% da vida que eles têm ainda. Muitas das coisas que acontecem também conosco é que a gente pensa que a nossa vida ou a vida do nosso filho, do ente querido, acaba ali, né? Não, ela não acaba, ela foi transformada e ela só recomeça de uma maneira diferente que jamais você pensaria conhecer esse mundo. E aí você será um cara privilegiado por ter dois mundos diferentes, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui da pergunta que eu fiz. A Márcia disse aqui, ó: sim, já aconteceu, meu sogro teve câncer de pulmão. Fabi, boa tarde, doutora Fabiana, obrigado aí. Aí a Márcia comentando, ele veio morar na minha casa e basicamente cuidei dele quase que período integral por 1 ano. Márcia, me conta qual foi o sentimento do seu marido e o seu também, quando receberam essa notícia que o seu sogro estava com câncer de pulmão. O que vocês sentiram? Compartilha conosco, claro, se quiser, né? Para todo mundo aí mostrar esses momentos de inspiração e de transformação que a gente pode entregar para os outros, né? A Yasmin, beijo no seu coração, viu, querida? Gosto muito de você, faz um trabalho fantástico aí, maravilhoso. Depois coloca o link aí do seu trabalho nos comentários, tá bom? Que a gente vai compartilhar e ajudar todos aí. A Yasmin colocou: jamais aconteceu em minha família, aliás, jamais não, já aconteceu em minha família, com meu irmão, eu não era nascida, mas com os relatos que eu ouvi da minha mãe, foi um momento de muita superação e continua sendo desde então. É isso aí, Yasmin, verdade, conheço a sua história aí, né? Na próxima quinta-feira nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que na sexta-feira vamos fazer uma live pelo Instagram, mas na quinta-feira que vem eu falo um pouco mais sobre isso aí, né? E me conta aí, Yasmin, por gentileza, se você já teve alguma sensação de quando você está saindo com o seu irmão, quando você está na rua ou em algum local e as pessoas olham para ele de maneira diferente ou não, o que você sentiu, ou quando você teve de fato assim a noção do que é a deficiência do seu irmão, qual foi esse sentimento que você teve, tá? Cida, boa tarde, querida, obrigado pela presença. Marlene, minha linda, uma grande amiga, companheira nossa aí de empresa de cuidadores, Mactube, parabéns pelo trabalho, Minuto de Cuidar, estou te acompanhando. Doutora Camila,
Obrigado aí por me acompanhar também, sempre uma grande pessoa, a doutora Camila, advogada previdenciária, muito obrigado, valeu. É uma situação delicada e inesperada, é sim, doutora, é bastante delicada e inesperada, é por isso que a gente tem duas opções, essa é a realidade. Eu falo que a minha vida não é fácil, e não é mesmo, mas eu tento torná-la simples, tá? Esse é o meu papel, e essa é a dica que eu trago para todos vocês. Então eu tinha duas opções, doutora. Quais eram as opções que eu tinha? Como no primeiro ano, me entregar completamente, entrar num estado depressivo, viver naquele mundo que eu não que tinha desabado dentro da minha cabeça e dentro da minha casa, ou mudar a situação, ou encarar a situação de frente, sabendo, claro, das dificuldades que nós temos e que vai ter para o resto da vida aí, mas buscar o que não a nossa expectativa. Eu como pai eu posso falar para vocês, a expectativa de nós pais ou de nós filhos, nossos familiares em relação aos nossos entes queridos, é que ele faça tudo que ele fazia antes, no caso de idosos ou adultos que sofrem alguma doença, né, alguma patologia, ou a criança, nós pais queremos que ele ande, que ele fale, que ele corra, tudo que a gente imagina. A gente cria essa expectativa, mesmo sabendo que ele nasceu com uma doença bastante agressiva. E aí, quando a gente aprende que essas expectativas acabam nos deixando muito mais depressivos, muito mais angustiado, porque o que nós imaginamos acaba não acontecendo, vários problemas e vários conflitos começam a acontecer. E o que eu fiz? Eu comecei a olhar para o meu filho principalmente e verificar o que ele podia fazer. Como ele podia fazer. Então, se você me perguntar hoje, seu filho anda? Anda. Se eu colocá-lo na cadeira de roda e empurrá-lo, ele anda. Seu filho corre? Corre. Se eu colocá-lo na cadeira de roda e correr com ele, ele corre. Seu filho fala, e muito. Ele fala por expressão facial, ele fala por expressão corporal, ele tem os movimentos que pela comunicação que a gente acaba criando, eu sei o que ele quer, o que ele não quer, né? Ele tem o seu cognitivo preservado e a gente tem uma comunicação extremamente intensa. E a partir do momento que eu aprendi isso, ficou mais fácil viver, ficou mais fácil conviver, ficou mais fácil me ajudar e principalmente ajudá-lo. Essa é uma das ferramentas que a gente entrega para os familiares para que não criem ou gerem expectativas em relação aos seus entes queridos do que nós queremos, e sim buscar o 100% dele. Esse é o nosso objetivo. Tá certo? Obrigado aí pelos coraçõezinhos que vocês estão fazendo. Gostaria de pedir a ajuda de vocês, de compartilhar o vídeo aí, por favor. Compartilhe aí a minha missão é que chegue essa mensagem para muitas pessoas, que elas que sejam uma vírgula a mais na vida dessas pessoas, para elas melhorarem, um momento, uma palavra que pode salvar famílias, né? Sandrinha, minha irmã, um beijo no seu coração, sempre aqui. Sandrinha, logo mais eu vou te entrevistar, viu? Minha irmã aí, ó, que está sempre me acompanhando, ela muito mais do que nós tem a situação dela em relação à tetraplegia e vai poder compartilhar com a gente. Eu vou fazer as lives pelo Instagram também, onde eu consigo compartilhar a tela e fazer algumas entrevistas, e você será uma das convidadas, tá? Grande Moisés, meu amigo, meu irmão, beijo no seu coração também, muitas saudades aí, relembrando nossa velha infância, que delícia, Rua Colorado, hein? Vila Carioca, quantas histórias. Gilson, meu grande cunhado, grande irmão aí, obrigado aí por tudo.
Obrigado por tudo que você faz pela minha irmã aí, pelos nossos filhos, né? Gu, Maiara. Show de bola. Você é um cara excepcional aí, estamos juntos sempre. Mais fazendo vários churrascos aí na sua casa. Yasmin, é o medo do desconhecido. Pois é, acabei comentando isso, né, Yasmin? O medo do desconhecido tira a gente da zona de conforto, essa é a realidade, né? Porque quando nós estamos na nossa residência, com os nossos familiares, está tudo bem, não tem ninguém com alguma doença específica ou com alguma limitação ou algo que precisa de alguns cuidados maiores, a gente queira ou não queira fica numa zona de conforto, que nem uma medicina preventiva muitas vezes nós deixamos de fazer, né? De fazer exames, de ir às consultas, de cuidar da nossa saúde. Infelizmente, nós brasileiros, a maioria, não é só nós brasileiros não, acho que é uma tendência natural do ser humano a gente apagar incêndio. E quando acontecer, aí a gente vai correr atrás ou vai procurar fazer ou deixar de fazer algo. Pelo contrário, a gente tem que cuidar da nossa saúde antes, a gente tem que se prevenir para que não aconteçam as coisas. E a prevenção não quer dizer isenção. Quando a gente se previne, nós temos uma menor possibilidade ou seja, uma menor possibilidade de acontecer alguma coisa. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer. Mas é lógico, né? Isso é lógico. Então, um exemplo prático aqui da lógica, né? Vamos lá, a gente está falando da questão da pandemia. Você estando dentro de casa, e um momento você está na rua dentro de um transporte público. Qual é a maior possibilidade de você pegar o Covid? Dentro de casa ou no transporte público? Logicamente, a maior possibilidade de você pegar o Covid é no transporte público pela aglomeração. Mas você ficando dentro de casa não quer dizer que você está imune também. É essa relação que eu estou colocando para vocês. Fazer uma medicina preventiva, cuidar da nossa saúde, e quando eu falo saúde é físico, é o emocional, é o mental, é o espiritual, não vai deixar a gente imune a qualquer doença, mas a chance de a gente tê-la, ou a chance de a gente pegá-la é muito menor, né? Tá bom? Sandrinha, eu me lembro de toda essa história, meu amor, lembramos, vivemos juntos isso, né? Marlene, verdade, é isso aí, Marlene, grande enfermeira aí, sabe do que a gente está falando da saúde preventiva, que é muito importante. Márcia dizendo aqui, ó, ficamos paralisados com a notícia e fizemos a famosa pergunta, e agora? Meu marido é filho único e ficamos muito angustiados no que fazer. Márcio, eu imagino a situação que vocês tiveram, né? E ó, decidimos trazer ele e minha sogra, que também fez uma cirurgia, que colocou prótese no quadril, no mesmo mês que o meu sogro. Os dois vieram morar conosco e foi muito difícil cuidar dos dois. Esperamos e tivemos apoio um do outro, eu e o meu marido. Infelizmente, vimos meu sogro piorar durante o ano e tivemos que trabalhar a aceitação. É isso aí, Marcinha. A aceitação é o primeiro momento. Aliás, o primeiro momento vem a rejeição, né? E depois começa a questão da aceitação. Essa parte que eu conversei com vocês, que eu falei daquele momento do primeiro ano, de como lidar com isso, e depois com a ajuda de muitas pessoas, minha família, minha irmã que está aqui me ajudou bastante. O meu tio, que eu considero ele como irmão, sempre comigo, meu pai, minha mãe, a família da mãe do Marcos, todo mundo junto, unido, vários amigos, isso me deu muita força nessa fase de aceitação e virar a chave e mudar o jogo aí da vida, né? A Yasmin colocando aqui, obrigado, Denis, ótimo acompanhar o trabalho de vocês, eu que agradeço, Yasmin, doutora Fabi, linda, Daya, um beijo no seu coração, meu amor. Um beijo pro Luquinhas.
Dai, uma grande amiga minha da faculdade aí, a gente sempre brinca, né? Você ainda tá! Ela sabe do que eu estou dizendo. Olha, acabou de nascer o filho dela, né? Teve algumas complicações aí de nascer prematuro, já pode contar a história aí. O que você sentiu, Dai? Me conta aí, coloca aí para nós, qual foi seu sentimento de sair do hospital e não levar o seu filho? Pergunta complicada essa, né? Se você quiser compartilhar, compartilha aí com a gente, tá? Yasmin, eu sinto muito com as limitações das inclusões do mundo externo para o Rick. E ele tem um carisma contagiante. Mas muitas vezes podemos ver pessoas uma pequena falta de paciência com o jeito dele. Né? E agora, com o jeito dele, se eu não consigo ver o mais aqui. Mas eu vou compartilhar com você aqui, Yasmin, uma situação que aconteceu com meu filho, tá? Eu estava no shopping, junto com a mãe dele, a gente no momento ali também de lazer nosso, né? Aquela cervejinha básica, um franguinho frito e vamos que vamos, e dando alimentação para ele por sonda. Crianças passavam e queriam perguntar o nome dele e perguntava se ele estava bem, queria brincar com ele. Adultos passavam e olhavam de maneira com desdém, né? De maneira coitado, ou de maneira, nossa, o que esses pais estão fazendo aqui, tomando cerveja e colocando essa seringa aí na barriga dele. Duas coisas eu posso te falar. A primeira é que a falta de informação. Informação no sentido da ignorância das pessoas, não de elas serem ignorantes, da falta de informação, porque elas não imaginam também, não sabem o dia a dia como é que é ali, nunca viveram isso, nunca vivenciaram. É claro que uma boa educação ajuda e muito, né? Não acontecer isso. Mas tem, infelizmente, o preconceito com as pessoas com deficiência, tem preconceito com as pessoas com limitação física, cognitiva, e esse é o nosso mundo. Cabe a nós levar luz para essas pessoas, para que elas também consigam visualizar iguais às crianças delas, iguais aos filhos delas, quando passam do lado do meu filho e quer brincar com ele. Nós adultos, a gente acaba tendo esse julgamento, né? Por isso, vamos viver com a pureza das crianças e com a fantasia que as crianças têm, no mundo da imaginação, sem preconceito e sem julgamento. Mazé colocou, já passei por uma experiência bem difícil na minha vida, quando meu esposo teve um abscesso cerebral, aí chega aquele momento que você fica sem chão, e como você falou, tem que perder a vergonha. É isso aí, Mazé. Temos que perder a vergonha, temos que pedir ajuda, não se limite a isso, veja as pessoas que estão do seu lado, corra atrás e depois multiplique isso para as pessoas, que é o que você está fazendo agora, cuidando de pessoas. Mas é uma cuidadora agora, levando todo o conhecimento que ela teve, ela transformou em sabedoria, que é o que a gente faz aqui, ajudando os entes queridos. Certo, Moisés? Estamos juntos, coração para você, meu irmão. Regiane, cheguei tarde, mas vou assistir a gravação. Ô, Regiane, sempre acompanhando a gente, uma belíssima cuidadora que nós temos aí. Parabéns pelo trabalho que você faz, obrigado pela parceria de sempre. Isso aí, compartilha aí na sua linha do tempo e você assista, tá bom? Minha irmã querida, estamos juntos, meu irmão, sempre, com certeza. Doutora Camila, excelentes esclarecimentos. Grande Moreira na área. Satisfação, meu amigão. Obrigado aí por acompanhar. Samara! Samara, minha querida. Samara maravilhosa. Obrigado aí por assistir. Samara Andressa Del Monte. Samara tem a revista do deficiente. Samara, uma jornalista com paralisia cerebral. Uma lição de vida para nós. Eu tive o prazer de fazer uma palestra junto com a Samara, tive o prazer de conhecê-la, de um dia ir na sua casa,
Acompanho os seus trabalhos, acompanho você aí nas redes sociais, junto com a nossa querida Cris Pirilinha Simões, grande professora, né? E nós fizemos essa palestra junto, foi uma honra estar ao seu lado. Muito obrigado aí, Samara, e sigam a Samara, né? Sigam a Samara e veja que como é buscar o 100% de cada um. Lesi, grande cuidadora, maravilhosa. Obrigado por nos acompanhar aí, pela parceria de sempre. Um excelente cuidador aí, sabe em relação ao Alzheimer, principalmente, quais são as maiores dificuldades. Hoje, Michele, cuidadora extraordinária do nosso curso. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando também. Conte comigo sempre. Denis precisa fazer uma live com uma cuidadora, falar da nossa realidade do dia a dia. Ótimo, Michele! Que bom! Vou fazer. Já que você deu a dica aí, você será convidada a compartilhar isso conosco. Certo? Solange, meu primeiro bebê, eu tinha 19 anos. Ele fez 3 semanas de vida e diagnóstico de meningite e muitos outros lados, consequência. Desde então, é viver um dia de cada vez, todo dia. Eu não consigo apertar o ver mais aqui, gente. Por isso que eu não estou conseguindo ler tudo. Mas Sol, a Sol, mãe do Rick, já vou dar um spoiler para vocês aqui. Dia 20... Que dia que foi que nós marcamos? Deixa eu olhar a data aqui. 20 não. Próxima sexta-feira, dia 5 de junho, às 17h45, lá no meu Instagram, Denis Oliveira Papo Cuidador, eu vou fazer uma live entrevistando a Solange, ela que está comentando aí, que está trazendo a história do filho dela, para compartilhar um pouco da vida dela e um pouco da vida do Rick com todos vocês. Aliás, esse papo de cuidador, essas entrevistas que eu farei, tanto na rádio, a partir do dia 25/6, quanto dia 5/6, no Instagram, vou trazer famílias e compartilhe esse vídeo. Eu gostaria de relatos de familiares, tá? Que queiram compartilhar a sua história, que eu vou fazer a entrevista, vou levar vocês na rádio, eu quero dar voz a essas famílias que têm pessoas com deficiência em casa, que têm familiares com alguma dificuldade, para falar do seu dia a dia, quais são as angústias, o que elas querem, o que elas precisam, o que elas esperam de nós cuidadores e como elas podem ser ajudadas, tá bom? Além de vários especialistas aí que a gente vai levar para trazer soluções para os familiares, ok? Sol, Fabi, Daia, a Daia ainda tá, né, Daia? Elaine, linda, um beijo no seu coração, olá, grande banda do Fuxico, uma saudade imensa de vocês aí, da nossa turma. Sussu, direto de Salvador, muito obrigado pela companhia de sempre. Minha irmã, sim, eu vivo essa situação hoje. Yasmin, sabe as palavras, muito obrigado. Há alguns meses me tornei uma cuidadora, pois hoje cuido da minha mãe. Exatamente isso, Sussu. Cuidadora não é somente a cuidadora que trabalha profissional, mas nós, familiares, somos cuidadores também. E nós somos cuidadores, há muito tempo. Depois eu trago aqui um exemplo para vocês e posso afirmar para vocês que, peguem a idade de vocês e diminuam 7 anos. É o total de experiência que você tem como cuidadora. Reflita sobre isso e depois comenta e fala comigo se vocês acham que é ou não, tá bom? Grande Claudião, saudades do Mais Educação, Circo Escola. Poxa, cara, não me fala do Circo Escola. Ai, Circo Escola Diadema, Circo na Veia. Amo a arte circense, eu utilizo todo aquele trabalho que a gente realizava no Circo Escola Diadema, no Mais Educação, para passar informações para as nossas cuidadoras, para terem aí mais ferramentas para utilizar com os nossos entes queridos também. Obrigado, Claudião. Daia, não pôde trazer meu Lucas para casa, foi um vazio muito grande, uma sensação de desânimo, porque parecia que eu não tinha feito o suficiente. A palavra porquê, sempre meus pensamentos. Daia, a gente se culpa muito, né? A gente fica
Na verdade não é culpa, a gente fica numa sensação de impotência do que fazer, porque a gente não pode fazer nada. Eu senti tudo isso que você está sentindo, mas hoje, pelo vídeo que você me mandou aí com o Luquinhas no seu colo, ele até conversando comigo, você sabe que ele conversou comigo, né? Eu entendi tudo que ele falou. Aí essa sensação é de um êxtase, de um amor tão gratuito, a gente aprende a amar gratuitamente. Essa é a realidade. Quando eu falo não gerar expectativa no outro, não querer a expectativa de que as pessoas façam o que eles querem para nós, é que a gente começa a amar gratuitamente. Nós fazemos pelas pessoas, nós fazemos pelos nossos filhos, nós fazemos pelos nossos familiares sem querer nada em troca. Isso deixa que o universo tomar conta, tá certo? É isso aí, Yasmin. Dia 5, às 17h45 lá no meu Instagram. Dani, boa tarde, um beijo grande. Yasmin, quando começamos a cuidar de nós mesmos? Ó, excelente tema para uma live. Quando começamos a cuidar de nós mesmos? Vou dar um spoiler aqui, tá? A partir mais ou menos, desde que você nasceu. Obrigado aí. Eu fiz gerontologia social, né? Curso de extensão, e o gerontólogo, ele estuda o processo de envelhecimento, diferente do geriatra, que ele cuida da parte clínica, né? Então eu fiz gerontologia social e fala muito sobre isso, de quando a gente começa a cuidar de nós mesmos. Yasmin, pode acreditar, você começa a cuidar de você mesmo a partir do momento que você nasce, tá bom? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Ana, obrigado por assistir. Gente, de coração, muito obrigado por me acompanhar. Não deixem de compartilhar esse vídeo. Entra no YouTube e pesquisem lá, Instituto Anjos Vivos. Como é que chama? Curta lá o canal, né? Ative, se inscreva. YouTube é se inscreva, né? É esse aí. Se inscreva no canal, ative o sininho. Nós estamos colocando vários vídeos lá. Eu vou fazer mais vídeos com muitas dicas. Eu vou colocar lá histórias e relatos de familiares deles mesmos. Eu não vou interferir em nada. É livre, a pessoa fala o que quer, como quer. Chega desse negócio de tem que ser certinho ou isso, aquilo. Desculpa aí. Então, vai lá no YouTube e curta o nosso canal, tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e, como eu sempre desejo, muita saúde, saúde, saúde a todos vocês e seus familiares. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.